A paz de Jesus, irmãos. É com alegria que damos sequência à formação do discipulado. Acabamos de sair de um retiro pessoal em que certamente Deus nos alcançou, Deus nos falou. E hoje eu gostaria de partilhar com vocês uma graça, que é a oração. A oração enquanto dom de Deus, enquanto via, acesso para que Deus possa abençoar a nossa vida e muito mais do que isso, para que Deus possa de fato participar da nossa vida e possa nos levar a participar da sua vida. Quando nós pensamos na oração, ela é muito mais para nós do que o lugar de pedirmos alguns bens para Deus, ainda que sejam bens convenientes. Na vocação Espaço Vida, a oração é um trato de amizade com o Senhor. Nós aprendemos isso da nossa baluarte, Santa Teresa d'Ávila. Através da oração, Deus deseja tratar conosco. Através da oração, Deus deseja selar conosco uma relação de amizade. Eu me lembrava, ao pensar nesse assunto, do diálogo de Jesus com a samaritana, lá no Evangelho de São João, capítulo 4, em que o Senhor pede água à samaritana e ela estranha por ele ser judeu, quando que um judeu fala com uma samaritana, ainda mais sendo mulher, e questiona uma série de coisas. E a igreja nos ensina que a oração é o encontro da sede de Deus com a nossa. E olha a resposta de Jesus para a samaritana, lá no versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma e ele te daria uma água viva. Mais para frente, Jesus vai dizer que essa água, ela jorra até a eternidade. Ou seja, Deus nos convida à oração. Parece que de fato Ele nos pede algo, quando na verdade na oração Deus nos enriquece ao revelar-se a nós. Então nós precisamos orar. O fato é que muitas vezes nós não sabemos como orar. A igreja nos apresenta algumas fontes de oração e uma delas é a palavra de Deus, os salmos. Nós também podemos contar com livros espirituais. Santa Teresa recorria muitas vezes a literaturas espirituais, a livros que a ajudassem nesse encontro com o Senhor. Então nós podemos procurar também. O fato é que nós precisamos lidar com a oração com a seriedade que ela merece. Nós precisamos orar todos os dias, nos encontrar com Deus que nos espera todos os dias. Então, é fundamental nós termos um lugar para nos encontrarmos com Deus. Se na sua casa você não tem ainda um oratório, um espaço adequado para se encontrar com Deus, preocupe-se com isso, em preparar um ambiente, um lugar que facilite o seu encontro com o Senhor. Também é importante nós termos um horário marcado. Isso mesmo, marcar um horário como um compromisso. Eu me recordo, sempre quando eu falo disso, daquela música maravilhosa do Valmir Alencar, Abraço de Pai, em que retrata um pouco tanto da relação de Deus com Adão e Eva no paraíso, quanto da expectativa do pai com o filho pródigo, lá em Lucas 15. Então a música diz assim: nas tardes encontrou saudade em meu lugar. É importante, quando nós pensarmos em oração, essa certeza, Deus nos espera e nós precisamos ir ao encontro daquele que nos espera, daquele que nos ama sem limites, daquele que é capaz de tomar para si o nosso cansaço, os nossos fardos, daquele que nesse encontro da oração
nos pede do nosso tempo, da nossa vida, e que nos agracia com maravilhas incontáveis. Na oração, nós podemos dizer como Nossa Senhora: o poderoso fez em mim grandes coisas. Por isso, nós precisamos buscar a oração. Muitas vezes, como eu falei anteriormente, nós não sabemos como, mas Santa Teresa nos ilumina muito com relação a isso, ao trazer a oração para essa realidade de uma amizade. Então, na oração, nós falamos com Deus. Falamos dos nossos anseios, falamos das nossas dores, contamos as nossas alegrias. E também precisamos silenciar, porque Deus vai nos falar, é certo. Muitas coisas às vezes nos atrapalham, as nossas distrações, a nossa imaginação. Mas com o tempo nós vamos lançando mão também daquilo que nos ensinam os santos, como Santa Teresa, como vencer essas dificuldades na oração, como vencer a aridez, como vencer muitas vezes esse sentimento de que a oração é um monólogo, onde nós falamos e Deus não nos fala. Porque na verdade nós nos distraímos, porque na verdade nós temos dificuldade de nos recolher. Mas nós só vamos aprender a orar orando. Esse é o caminho para crescer na oração. Nós teremos muito mais oportunidades para falar sobre esse assunto, mas aqui eu queria te deixar algumas certezas, algumas convicções. Nós precisamos orar. É na oração que nós nos encontramos com Deus. É na oração que Deus transforma a nossa vida. A oração é o lugar onde nós resolvemos a vida. E muitas vezes nós queremos resolver por nós mesmos. Como diz o Salmo 125, nós madrugamos, acordamos cedo demais e retardamos muitas vezes o nosso sono, como se a nossa vida dependesse de nós mesmos, como se nós precisássemos trabalhar muito. E o Salmo 125 diz que aos seus amados Deus dá até enquanto dorme. Portanto, para nós cristãos, a oração é realidade fundamental, é realidade vital. Nós dependemos da oração para viver bem conosco, para viver bem com aqueles que Deus colocou na nossa vida, para viver bem com Deus. Então nós precisamos orar, nós precisamos da oração. Nós precisamos ter um lugar para orar, um ambiente que promova, que nos ajude nesse encontro com o Senhor. Nós precisamos nos determinar a orar todos os dias, sem faltar, sem falhar em nenhum deles. E nós precisamos ter um horário marcado para orar. E vou além, precisamos ter um tempo determinado para orar. Naquele tempo, naquele horário, nós ficamos à disposição do Senhor. E é certo que com o tempo nós vamos crescendo. Essa é a nossa meta. Que a nossa oração tenha qualidade, que a nossa oração frutifique, que a nossa oração possa transformar a nossa vida. Então, busque esse dom de Deus, onde Deus nos dá a água viva, onde Deus favorece a nossa vida, favorece a nossa história, onde Deus manifesta o seu grande amor por nós. Então, eu deixo para você essa mensagem: busque a oração, busque fervorosamente a oração, aceite o convite de Deus, que quer a sua amizade, que quer fazer parte da tua vida. Amém? Que nossa Mãe Santíssima possa interceder por essa nossa experiência com o Senhor, para que nossa Mãe possa nos ajudar a nos
embrenharmos mesmo nas vias da oração. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Até logo, irmãos.